Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues. Este é o meu canal ResveraCast e este vídeo é um vídeo da playlist do Resvera Class. Nessa playlist eu trago aulas e conceitos resumidos sobre assuntos relacionados à saúde e o bem-estar, que possivelmente serão abordados no podcast ou que já foram abordados e, portanto, fica de apoio aí no entendimento de outras conversas que já tem no canal, tá bom? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, manda no comentário aí, pede um vídeo que eu, dentro da medida do possível, vou fazer aí para trazer esclarecimento e informação para todos, tá? Esse vídeo aqui foi um pedido da minha amiga Jéssica Fujimoto, então um abraço para ela. Vamos falar sobre dietas veganas e vegetarianas. Vamos lá. A dieta vegana e a vegetariana, elas têm em comum a exclusão da carne, tá? Então, não comem carne, mas a vegana ainda é mais restritiva. Ela exclui também ovos e laticínios, que são produtos de origem animal, tá? Então, quanto mais restritiva for a dieta em grupos alimentares, na origem dos alimentos, né, mais difícil é a adesão. Então, não é uma dieta que algumas pessoas conseguem fazer para a vida inteira. Algumas pessoas simplesmente fazem essa dieta por um tempo e voltam atrás. E a dieta vegetariana, por vezes, acaba sendo uma dieta de transição da dieta onívora para a vegana. As pessoas que não conseguem permanecer, né, a vida toda na vegana acabam, às vezes, regredindo para vegetariana, né? Ah, mas apesar de eu usar esse termo progredindo e regredindo, né, eu estou me referindo à questão da restrição alimentar e não por uma ser superior à outra, né? Na verdade, não, nem essas dietas não são superiores, tá? Elas têm prós e contras e o mais saudável, né, o mais recomendado de maneira geral é uma dieta onívora e vocês já vão ver o porquê, né, nos prós e contras. Bom, vamos falar primeiro dos prós, né? Se você está buscando encorajamento para fazer alguma dessas dietas, elas trazem vantagens no tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, doenças cardíacas, né? E até mesmo para o câncer. Por quê, Léo? O baixo consumo de gorduras saturadas, né? Da vegana e da vegetariana, é protetor do coração, né? Tendo em vistas que essas moléculas são principais responsáveis, né? Essas gorduras saturadas são os principais responsáveis pelo aumento do colesterol, né? E a formação das células espumosas, das placas de ateroma, que vão levar a doenças cardiovasculares. Essas dietas não têm esse perfil de gordura, né? Elas são dietas com gorduras mais insaturadas, mono ou poliinsaturadas, né? Então, a gente dá para dizer que ela tem um fator até de proteção para doenças cardíacas, né? Por ter muitos vegetais, muitas frutas ricas em fibras, portanto, essas dietas também ajudam a combater o diabetes tipo 2. Por quê? Ela ajuda a regular a distribuição do carboidrato na corrente sanguínea. A presença de fibras deixa a digestão mais lenta e a digestão mais lenta leva a um menor pico de glicemia e, portanto, facilitar, né, a utilização dessa energia disponível, consumindo até, por exemplo, menos insulina para quem é diabético, insulino dependente. Além de conter muitos fitoquímicos presentes das hortaliças, né?
dos vegetais de maneira geral, ela pode ter uma ação anticarcinogênica, né? Então, os a couve, o brócolis, né? Os que contém alguns glicosinolatos e, em especial, o enxofre, né? O glicosinolato, degradado pela enzima miosinase, produz isotilcianato, né? E quando o vegetal contém o enxofre, esse isotilcianato vai ser o sulforofano, que é conhecido por ter uma ação anticarcinogênica. Então, pode agir como protetor também do câncer, tá? Por que que essas dietas ajudam no controle do peso, né? Por quê? Porque essa dieta, ela tem uma grande quantidade de fibras, essas dietas, de maneira geral. E essa grande quantidade de fibra aumenta a distensão ahn, da, da, do- da parede intestinal, né? E essa distensão se dá pela absorção de água e pela fermentação das bactérias no intestino e vai trazer mais saciedade, tá? E atenção, um cuidado, né, com os gases. Algumas pessoas têm uma microbiota que fermenta demais e acaba produzindo gases. Então é interessante ter um acompanhamento de um nutricionista para tomar cuidado com isso, né? Para saber identificar quais são as fibras mais fermentáveis, de quais alimentos, né? E então é muito importante ter um acompanhamento profissional. E a melhoria da saúde digestiva se dá por, né, a gordura, as fontes de gordura serem mais digeríveis, né, e as proteínas serem mais fáceis de, de digestão por não estarem tão associadas às gorduras como é na carne, tá? Então dá para ter um perfil mais separado, né, que facilite um pouco mais a digestão desses grupos alimentares, tá? O que mais que a gente pode citar? Essas fibras, ao serem fermentadas pela nossa flora intestinal, né, a microbiota, produzem uma substância chamada butirato. E o butirato, ele serve de alimento e é absorvido pelas nossas células do intestino, fortalecendo então as junções firmes, né? As junções onde ligam essas células intestinais, aumentando a seletividade do que o nosso corpo vai absorver. Então, quando a gente ingere um alimento, ele sempre vem com algum tipo de bactéria, com algum tipo de, de toxina, né? Às vezes não em quantidade suficiente para nos fazer mal, né? De maneira perceptível. Mas essa seletividade no intestino, pelo que vai ser absorvido ou não, é um fator protetor a mais. Então, consumir fibras ajuda nessa microbiota e produz seus metabólitos, que ajuda na seletividade do intestino do que é bom e do que não é bom para ser absorvido, certo? Então, melhora a saúde digestiva, certo? Bom, agora um alerta, né? Um alerta para esse tipo de dieta, principalmente para atletas que eu digo profissionais, exige um cuidado com a proteína de origem vegetal. Elas têm digestibilidade menor e elas têm aminoácidos de maneira limitada. Então, tanto a digestibilidade quanto a qualidade dessas proteínas de origem vegetal são pontos críticos para atletas, tá? Então é por isso é importante dar uma variada nas fontes de proteínas de origem vegetal para que elas se completem nos aminoácidos, nas quantidades de aminoácidos, tá? E entre
essas fontes, a gente pode citar o tofu, as leguminosas e os blends proteicos, né, em pó. Hoje a gente tem suplementos proteicos à base de origem vegetal, similares ao whey protein, tá? Não em sabor ainda, né? Eles têm um paladar um pouco mais difícil, digamos assim, mas em composição são bem próximos, tá? E o ferro das fontes de origem vegetal é muito menos absorvido e muito menos utilizável, né, do que o de origem animal, tá? Tendo em vista que para a gente consumir 100 gramas de um espinafre, né, que vai conter tantas gramas de ferro, e para a gente consumir 100 gramas de um bife, que vai conter tantas miligramas de ferro, é muito mais difícil 100 gramas de espinafre, enquanto 100 gramas de bife é muito fácil. E a utilização pelo ferro que vem da carne, que vem do bife, é muito mais fácil para o nosso organismo, tá? Então, o ferro é preciso ter atenção, lembrando que o ferro, principalmente para as mulheres que estão regularmente menstruando, né, e perdem naturalmente, é um fator a mais para estar olhando, tá, galera? Outra questão são as vitaminas do complexo B, que são vitaminas que atuam como coenzimas, né? E vão fazer parte do nosso metabolismo energético, que vão degradar carboidratos e gorduras para produzir energia, né? E principalmente a vitamina B12, por vezes não conseguimos atingir em dietas vegetarianas e veganas, né? Então as pessoas que aderem a esse tipo de dieta acabam tendo que suplementar a vitamina B12 ou até mesmo as outras vitaminas do complexo B. E elas são muito importantes, tá? Não dá pra gente desprezar isso. Bom, um dos fatores que motiva as pessoas é a questão da sustentabilidade, né? A gente não pode falar da questão ética, né, do consumo de carne por ser animal, né, e tudo. Mas a questão sustentabilidade eu acho que cabe a gente abordar aqui, né? A outra é uma questão filosófica, cabe cada um decidir. Mas a questão da sustentabilidade é algo que pode motivar muitas pessoas, né? O gasto em energia para produzir uma grama, uma caloria, vamos dizer assim, uma caloria é muito menor, então ela é mais eficiente na produção de energia por dinheiro, tá? Então, se a gente gastar R$ 100 para fazer o que tiver que fazer para produzir um alimento vegetal, a gente vai produzir mais energia como alimento vegetal do que os mesmos R$ 100 para produzir um alimento de origem animal, tá? Então, ela é mais eficiente na questão financeira, na questão de recursos, né? Então, ela vai diminuir os poluentes, ela vai diminuir desmatamento, por exemplo, vai preservar solo, biodiversidade, água, né? E de maneira geral, os alimentos de origem vegetal têm bem menos desperdício, né? Então, eles são bastante interessantes por essa questão também. Vê lá o tomate, né? O que, que a gente utiliza do tomate? Quase tudo, né? E enquanto do boi a gente joga fora algumas partes, certo? Os desafios e as considerações. Galera, não é um mar de rosas, né? Adotar esse tipo de dieta. Tem que ser levado em consideração algumas coisas que são importantes para as pessoas. O fator emocional, psicológico, né? As questões sociais e culturais, o ambiente no qual aquela pessoa está inserida. Às vezes não precisa nem ser uma dieta vegana ou vegetariana. Às vezes a pessoa trabalha num ambiente
né, obesogênico, onde todo mundo consome doce, né, e enfim, frituras, né, durante a rotina de trabalho, e apenas o fato da pessoa estar de dieta já gera um desconforto social, exclui ela daquela cultura do trabalho, tá? Então, imagina então uma dieta restritiva assim, né? Onde a pessoa não come nenhum tipo de carne ou de produto de origem animal, né? Então, a questão social e cultural pega muitas pessoas. E, portanto, preciso ter um planejamento, né, acompanhamento de um nutricionista e um cuidado, né, de onde eu vou fazer minha refeição, né? Eu levo de casa, talvez seja mais fácil porque eu não vou encontrar restaurante, né? Ou se eu estou indo viajar, aonde que eu vou parar para comer, né? Às vezes alguns cuidados desses são precisos e para quem tem uma dieta onívora não faz parte do seu cotidiano. Essa transição pode ser um pouco desagradável, tá? Mas vamos dar dicas então para a transição acontecer de maneira mais tranquila. Comunidade de apoio, muito importante, gente. Ter contato com pessoas que já fazem isso, que dão dicas de receitas, de coisas práticas que vão ajudar no dia a dia, né? Então, a orientação de um nutricionista ou de alguém que já faz isso há um bom tempo, que já tem experiência, ah, indicar lugares que tem uma pesquisa de conteúdo de confiança, que não é desinformação, que é informação, sim, que é educação, né? Artigos científicos que embasam o conhecimento, tá? E o planejamento das refeições. Então, como eu disse, né? Às vezes a pessoa vai ter que acabar vivendo à base de marmitinha, dependendo da cidade onde ela mora, ela vai ter muita restrição em encontrar um lugar que traga comidas veganas e vegetarianas com um paladar bem agradável, certo? Se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like, compartilha com quem se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, né? Comenta, eu queria ver sobre tal coisa, eu queria ver sobre X, Y, Z. Indica para quem é vegetariano, para quem é vegano, para quem está pensando em mudar o seu hábito alimentar, né? E com as ressalvas que são importantes. Tá bom, galera? Do mais é isso e tchau.